Olá pessoal, meu nome é Joelson Alves, eu sou advogado e tenho um projeto no Instagram chamado Imobiliário 360, onde lá a gente divulga conteúdos de interesse de direito imobiliário voltado para corretores de imóveis. Então a gente vai deixar o arroba aqui para que vocês possam também nos acompanhar lá. E hoje a gente vai tratar aqui no Apolar Academy de um assunto muito importante na área de documentação e vamos falar aqui basicamente do caminho para uma transação imobiliária segura, principalmente de imóveis urbanos. Então a gente vai falar rapidamente aqui da investigação sobre a venda desse imóvel e eventualmente cuidados que você tem que ter, corretor, durante todo esse trajeto até a finalização do negócio, que é com o registro e a transferência desse imóvel para o comprador. Então, você, corretor de imóveis, nas transações imobiliárias é responsável por prestar um serviço com a finalidade de obter, angariar um negócio para o seu cliente, sendo obrigado a realizar a intermediação com diligência e prudência, passando todas as informações relevantes e necessárias à conclusão segura da operação. Por isso, é importante conhecer todo o processo e a documentação envolvida até a conclusão definitiva do negócio. Então a gente vai começar falando da due diligence, que numa tradução livre significa uma diligência prévia. Então basicamente o que é? É uma investigação que você vai fazer a respeito da situação patrimonial do vendedor e também a situação jurídica do imóvel. Com o quê? Com o objetivo de garantir a segurança da operação. Esse é sempre o principal objetivo, portanto tenho muita atenção com isso. A documentação importante para garantir a segurança do negócio são principalmente duas questões: o imóvel, como o fator principal, e como que você vai verificar essa situação para iniciar, vamos dizer assim, todo esse caminho para uma venda segura, uma negociação segura. Você vai buscar então uma certidão da matrícula do imóvel no cartório de registro. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito desses cartórios de registro de imóvel aqui em Curitiba, por exemplo, mas depois a gente comenta essa situação. Agora, então, o que você tem que ter em mente? Buscar, então, uma certidão atualizada desse imóvel. Para quê? Nesse documento é que você vai verificar quem é o proprietário, essa é a questão principal, se eventualmente você está sendo contratado e vai ter que se certificar que aquela pessoa é realmente o proprietário do imóvel, e também se existe algum impedimento ou algum risco para a transferência desse imóvel, que também a gente vai tratar daqui a pouco especificamente sobre isso. Além da matrícula, é muito importante que você obtenha a certidão fiscal do imóvel, que é o IPTU. Por quê? Essa verificação de existência de eventuais débitos é muito importante, porque se eventualmente esse imóvel for vendido com débito de IPTU, esse débito ele vai ser transferido para quem comprar. Ou seja, o comprador compra o imóvel com débito do IPTU e ele futuramente vai ter que ser responsável pelo pagamento. Não vai poder cobrar do proprietário anterior, ou seja, de quem vendeu o imóvel para ele. Além desses dois documentos, você também vai buscar a certidão de quitação de débitos do condomínio. Vai verificar então se existem débitos condominiais juntamente ao síndico ou à administradora. Aqui vale mais ou menos a mesma lógica do IPTU, tá? Se esse imóvel for vendido com débitos de condomínio, esses débitos serão repassados ao adquirente. Ou seja, quem é o proprietário atual do imóvel sempre vai ser responsabilizado pelo pagamento do condomínio e também do IPTU, como a gente acabou de dizer. Além disso, além do imóvel, também é necessário verificar a situação do vendedor. Basicamente, primeiro, com a certidão de nascimento ou de casamento. Mas para que eu preciso buscar isso? Isso é importante para que você verifique se o vendedor ele é casado ou solteiro ou convive em regime de união estável. Isso é importante para que, eventualmente, dependendo do regime de bens, vai precisar da assinatura do cônjuge ou não vai precisar da assinatura do cônjuge. Então é muito importante que esse documento também faça parte desta análise. E se, por exemplo, essa pessoa apresentar uma certidão de nascimento, ou seja, ela se apresentar como solteira, é importante que se verifique se ela convive em união estável. E aí, se conviver em união estável, você precisa pedir
a escritura ou o contrato de união estável que foi feito para verificar também o regime de bens. Outros documentos de extrema importância, corretor, que você deve tirar são as certidões de feitos ajuizados da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, a certidão específica negativa de débitos trabalhistas e certidões de protestos. Também é importante consultas ao cadastro Serasa, SPC e outros cadastros de restrição de crédito. Aqui, vamos explicar um pouquinho o que são as certidões de feitos ajuizados. Ela tem esse nome porque é uma certidão onde você vai verificar se o vendedor responde a alguma ação judicial, certo? Justiça Federal, Justiça Estadual ou Justiça Trabalhista. Mas por que você busca, por que você tem interesse em saber se o vendedor responde a alguma ação judicial? Porque, eventualmente, dependendo da fase do processo, ou se a gente estiver falando de uma execução onde um imóvel pode responder por essa dívida, então há um risco de esse imóvel ser vendido e o comprador depois ter algum problema e ter que se defender de um eventual pedido de penhora desse imóvel. Então é bom verificar o que tem de processo de ação judicial contra o vendedor, ok? Importante também as certidões de regularidade fiscal perante a União Federal, Estado e município. Não necessariamente todos os documentos precisam ser solicitados, mas quanto mais completa é a lista, mais segurança será gerada para o negócio. A gente vai ver daqui a pouco que alguns desses documentos não são obrigatórios para constar numa escritura pública. Porém, faz parte do seu trabalho, corretor, ser diligente e informar todas as questões que possam gerar uma insegurança para o negócio que você está intermediando, ok? Aqui uma questão muito importante. Você sempre deve solicitar essas certidões tanto no domicílio do vendedor quanto na situação do imóvel. Quando a gente diz situação do imóvel, é na mesma cidade onde esse imóvel se localiza. Então, por exemplo, se você intermediar um negócio em que o imóvel localiza-se em Curitiba, por exemplo, e o vendedor está residindo em Paranaguá, você tem que buscar essas certidões tanto onde o imóvel está localizado, portanto Curitiba, quanto onde o vendedor reside, que no caso do exemplo, Paranaguá. Tá ok? Vamos falar um pouquinho agora de contratos e escrituras públicas, tá? Se por acaso num negócio, numa compra, numa venda do imóvel, parte do preço ou a integralidade do preço estiver sendo quitado com recursos oriundos de financiamento imobiliário, é então feito um contrato particular de financiamento com a instituição financeira e esse contrato ele tem força de escritura pública, então é ele que vai ser registrado na matrícula do imóvel. Então, havendo um contrato de financiamento com o banco, não haverá necessidade então de fazer uma escritura pública em cartório. Se o negócio for realizado com recursos oriundos do sistema de consórcios, é mais ou menos a mesma lógica. Vai poder ser realizado diretamente o contrato de compra e venda com a administradora do consórcio, que também terá esse contrato validade e eficácia de uma escritura pública, então vai poder ser registrado na matrícula do imóvel. Aqui é importante, nos demais negócios imobiliários, desde que o valor ultrapasse 30 vezes o salário mínimo, o contrato deve ser formalizado por escritura pública. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Se você estiver fazendo uma intermediação de um imóvel onde o valor é 30 vezes o valor do salário mínimo, obrigatoriamente você precisa fazer uma escritura pública de compra e venda. Agora, se parte do valor ou a integralidade do valor estiver sendo paga pelo banco através de um financiamento bancário, este contrato então é o que vai valer como escritura pública e é o que vai ser suficiente para transferência da propriedade. Ficou claro aqui? Ok. Esperamos que sim. Nas situações em que parcela do preço é efetivada com recursos oriundos de financiamento imobiliário ou do sistema de consórcios e a outra parcela com a transferência de outro imóvel de propriedade dos compradores, então serão realizados dois contratos. O primeiro, a compra e venda por instrumento particular com força de escritura pública e também um contrato de dação em pagamento referente a este imóvel, ok? A escritura pública, como é que ela vai ser feita então?
em relação às pessoas ou signatários, né? Testemunhas, eventualmente, comprador e vendedor. O cartão de assinatura, que é muito importante, que é a ficha, né? Onde a pessoa reconhece, afirma e deixa, então, registrada a sua assinatura no cartório. A rúbrica do cliente com os seus dados pessoais, que ficam, então, arquivados no cartório, sem prazo para vencimento, mas que, se eventualmente tiver alguma alteração, precisa ser atualizada. Também na escritura, na sequência, tem a identificação das partes. Como é que se identifica as partes? Então, basicamente, são as carteiras de identidade, que pode ser o famoso RG, que é o mais comum, pode ser também a carteira de trabalho, esse novo modelo, carteiras de identidade profissional, então OAB, CRM, etc, etc. Passaporte também pode ser utilizado, carteiras de identidade funcional, para militares, juízes, promotores, procuradores, delegados de polícia e outros servidores públicos. Carteira Nacional de Habilitação, Registro Nacional de Estrangeiro, Registro Nacional Obrigatório, Carteira de Identidade de Estrangeiro. Para a correta identificação da pessoa, serão analisados os seus documentos de identidade, os quais não poderão conter rasuras que gerem qualquer insegurança, como outras rasuras, falsificações, etc, etc. Isso vai ser feito no momento pelo tabelião ou pelo escrevente, que vai verificar no momento da lavratura dessa escritura pública. Então vai ser feita a conferência com os documentos. Certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel ou a certidão da situação jurídica do imóvel. Aqui é importante, a gente tivemos algumas alterações em relação a essa matrícula do imóvel, onde todo mundo tinha a ideia de que você tiraria uma matrícula do imóvel atualizada e a famosa certidão de ônus reais. Hoje em dia, entende-se que uma matrícula do imóvel ela já seria suficiente para você ter a ideia e analisar e verificar eventualmente a propriedade atual do imóvel e se existem alguns impedimentos. Atualmente, você pode pedir ao cartório uma certidão de situação jurídica do imóvel. O que significa isso? O tabelião, o registrador, ele vai verificar aquela matrícula e ele automaticamente vai expedir uma certidão dizendo o que esse imóvel tem de problemas, eventualmente, do ponto de vista jurídico, e vai informar quem que é o atual proprietário. Então isso facilita bastante, eventualmente, para quem não tenha o dia a dia, né, uma análise de uma matrícula, tem um pouco de dificuldade em identificar ali os registros, as averbações de uma matrícula. Então essa certidão de situação jurídica pode ajudar bastante, porque acaba resumindo tudo isso num documento só. Temos também a CENIB, que é a certidão extraída da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, recomendável no ato da entrega do pedido, obrigatório na data da lavratura. Por que a gente está dizendo isso? Porque, basicamente, quando você vai fazer uma intermediação de uma compra e venda, já é importante, antes de ter todo aquele trabalho com proposta de compra e venda, com análise de crédito no banco, se por acaso esse imóvel estiver indisponível. Então a gente fala para você buscar com o seu tabelião de confiança qual que é a situação desse imóvel em relação à CENIB. Então já tira uma certidão e já verifica se esse imóvel está disponível. Só que aí no momento de lavrar oficialmente a escritura, ou seja, no ato de fazer o pagamento, essa certidão ela precisa ser retirada novamente para fins de instrução ali da escritura pública. Então, além dos outros documentos, essa certidão da CENIB ela vai ser informada especificamente no texto, né, no corpo da escritura pública. A comprovação do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, que é o ITBI, quando exigido pela legislação municipal. O que a gente quer dizer com isso? Porque tem alguns municípios que exigem que o ITBI seja pago no momento da escritura pública. Já outros municípios não têm essa necessidade. Você pode apresentar o comprovante do pagamento do ITBI só depois da escritura, lá no momento de fazer o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. Então isso você tem que consultar no município no qual você está fazendo a intermediação, ok? Também a comprovação do pagamento do FUNREJUS e também a certidão atualizada de estado civil dos vendedores com prazo de pelo menos 90 dias, como a gente viu agora há pouco. Documentos necessários salvo a expressa dispensa pelo adquirente. A certidão negativa do IPTU para imóveis urbanos, como a gente citou,
certidões de regularidade fiscal perante a União Federal, Estado e o município, domicílio e também do imóvel, domicílio do imóvel e também do vendedor. Muita atenção para essa declaração, tá, de convivência em união estável, porque a pessoa pode apresentar uma certidão de solteiro, né, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, mas existir um contrato ou uma escritura de união estável, ou então conviver em união estável, mas não ter nenhum tipo de contrato. Então essa situação é importante que você, corretor, investigue, porque no momento da escritura pública, o vendedor ou os vendedores precisarão informar que não possuem uma convivência em união estável, se caso eles não apresentem, né, nem uma escritura de união estável e também não apresentem um contrato particular. Também a certidão negativa de débitos condominiais. Esses são os documentos necessários. Agora vamos para os documentos facultativos. A gente diz facultativos por quê? Porque é simplesmente uma escolha. O comprador, ele pode dispensar esses documentos, mas ele pode também exigir que eles sejam apresentados no momento da compra. Então são eles as certidões de feitos ajuizados, que a gente citou agora há pouco, também da localização do imóvel e também da residência no foro de residência dos vendedores, da Justiça Estadual e Federal e também da Justiça do Trabalho e também a certidão negativa de débitos trabalhistas, assim como certidões de protestos do domicílio do alienante. Se você estiver fazendo, intermediando uma compra e venda e esse vendedor ou vendedores estiver fazendo uma venda através de um procurador, você tem que ter só alguns cuidados, tá? Essa procuração então precisa respeitar a forma pública, ou seja, ela não pode ser uma procuração particular, tem que ser feita num cartório, então é o cartório que tem a competência, né, de conferir fé pública e validade pública a essa procuração. Se atente também para o prazo de validade. Qualquer procuração feita em cartório, obrigatoriamente ela vai constar um prazo de validade, ou prazo indeterminado ou algum prazo especificamente lá citado. Então é importante que você verifique se esse prazo ainda está valendo ou se ela já está vencida, tá? Então isso é importante para que você não tenha problemas depois. E para compra e venda de imóvel, uma procuração precisa conter esses poderes expressos e especiais para compra e venda de imóvel. Então é muito cuidado, porque uma procuração simples, conferindo amplos poderes, ela não é suficiente para que o procurador possa vender um imóvel. Então tem que constar lá especificamente compra e venda do imóvel, e se puder ser identificado qual imóvel ou quais os imóveis, também é mais fácil e é melhor para garantir a segurança do negócio. Ela sendo então uma procuração pública feita em cartório, é importante e é necessário que vá até esse cartório e pegue uma certidão atualizada dessa procuração, para que eventualmente não conste lá, vamos imaginar aqui, apresenta uma procuração, mas ela não está atualizada, mas essa procuração ela já foi revogada, por exemplo. Então essa certidão atualizada é importante que você peça, porque essa informação de uma eventual revogação, ela vai constar no momento em que você pedir essa certidão, tá ok? Então vai se considerar a prova de quitação a declaração feita pelo alienante ou pelo procurador sobre as penas da lei, a ser expressamente consignada nos instrumentos de alienação ou de transferência de direitos. Ou poderá o adquirente assumir as obrigações pendentes e comprovar a sua quitação por ocasião do registro, que é então depois da escritura pública. O que são poderes expressos? São aqueles que estão expressamente descritos no instrumento de forma pública. E o que são poderes especiais? Significam a identificação clara do bem ou direito ou conjunto de bens ou direitos objeto da procuração, sem deixar dúvida acerca da vontade do outorgante. Significam identificar exatamente o objeto da procuração. A exigência de poderes especiais não significa que deva o outorgante obrigatoriamente descrever todos os bens, mas sim que ela deva deixar claro qual bem ou quais bens e ele está autorizando o procurador a vender. Deve então ficar clara a vontade do outorgante e outorgar poderes de alienação para um ou mais bens e direitos, inclusive se forem para todos que lhe pertencem ou que lhe forem afetos.
Todos são todos, não há dúvida quanto à vontade do outorgante, então isso é importante que fique bem consignado. Outras informações importantes aqui, a verificação da capacidade da livre manifestação de vontade das partes. A vontade deve ser livremente externada na frente do escrevente ou do tabelião mediante a assinatura do ato, que é a assinatura ao final, ou a rúbrica em todas as folhas e a assinatura completa ao final. A escritura pode ser presencial, assinatura física diretamente lá no cartório, ou atualmente pode ser feito de forma remota, por videoconferência e assinaturas eletrônicas. Aqui é importante, se você, por exemplo, estiver atendendo uma negociação onde ou o comprador ou o vendedor estiver em outra cidade ou até em outro país, se ele tiver uma assinatura eletrônica, ele não precisa vir até aqui para fazer, para confirmar e para assinar essa escritura. Ele pode fazer isso do lugar que ele tiver, desde que, mais uma vez, ele tenha o certificado digital. Então o tabelião vai fazer uma videoconferência com essa pessoa, vai verificar que é ela, vai contar e vai explicar os detalhes da escritura e a pessoa vai fazer a assinatura então com a sua senha do certificado digital. Vamos falar do prazo da escritura pública. A assinatura da escritura pública, ela não tem prazo, ou seja, a lavratura da escritura pública, ela não tem prazo. Quando eu digo lavratura, o que eu quero dizer? É a formalização do ato. Então o tabelião ele vai imprimir essa escritura, vai anotar, vai assinar, vai colocar os selos respectivos e a partir desse momento a gente considera que a escritura está lavrada. A partir desse prazo, temos então 30 dias úteis para a assinatura dessa escritura. Então vamos recapitular para ficar bem claro. Não existe prazo para que a escritura seja lavrada, ou seja, essa negociação ela pode levar 20 dias, 30 dias, um mês, 4 meses, não há preocupação em relação ao prazo para que essa escritura seja lavrada. Porém, a partir do momento em que ela é lavrada, ou seja, a partir do momento em que o ato se torna oficial, com a impressão, assinatura, registro dessa escritura no livro específico do cartório, aí é a obrigação então de que em até 30 dias úteis ela seja assinada pelas partes. Não há necessidade que as partes assinem no mesmo ato. Então, primeiro pode assinar os vendedores, no outro dia podem os compradores fazer a assinatura, não há problema nenhum quanto a isso, tá ok? Como eu disse então, a lavratura da escritura significa então criar e oficializar o documento, tá? Isso para ficar bem claro. Vamos lá. Mas e se passar desses 30 dias depois que a escritura for lavrada? Isso não vai interferir no negócio em tese, mas há necessidade de que se crie um outro documento, que a gente chama de ratificação, e novamente as partes terão que assinar essa ratificação, e aí confirmando, vamos dizer assim, aquela escritura que teve em tese o prazo vencido. Em relação a se tiver algum incapaz, tá? Ou comprador ou vendedor. Aqui vamos falar especificamente em relação à venda. Então, se o proprietário do imóvel for um incapaz, ou menor de idade, ou alguma outra incapacidade, a participação dessa pessoa num negócio jurídico de compra e venda, ela exige então autorização judicial. Então, vamos lá, o que significa isso? Para garantir que aquele menor, aquele incapaz, não vai sofrer qualquer prejuízo na venda do imóvel, qualquer situação desta precisa ser levada ao judiciário, onde um juiz e também o Ministério Público vão analisar, principalmente para verificar se não há nenhum prejuízo àquele menor ou àquele incapaz. Então, o juiz, através de uma sentença, ele vai autorizar a venda desse imóvel e aí vai ser expedido um documento que a gente chama de alvará. O alvará é uma autorização judicial para a venda desse imóvel. Então, no momento em que a escritura for formalizada, necessariamente esse alvará precisa constar nessa escritura, constando ali todos os dados, número de processo, enfim, para que essa venda seja possível, né? Seja legítima a venda de menor incapaz por escritura pública. Vamos falar um pouco aqui sobre taxas e impostos que incidem sobre uma venda de um imóvel urbano. Então, além da escritura pública, né, que tem um custo do tabelião, há o pagamento então do FUNREJUS,
a alíquota do FUNREJUS é de 0,2% sobre o valor do negócio ou sobre a base de cálculo do ITBI. Então, a partir do momento que você tem o valor da base de cálculo para fins de pagamento do ITBI, vai ser esse mesmo valor que vai ser utilizado para cálculo do FUNREJUS, que é 0,2%, então, que é uma alíquota fixa. O teto dessa alíquota de FUNREJUS, hoje, ela é de R$ 7.365,94 centavos. Como assim alíquota máxima? Então, esse 0,2, ele é aplicado em cima dessa base de cálculo, mas se tiver uma venda com valor muito alto e você aplicar esse 0,2% e ultrapassar o valor de R$7.000, vamos imaginar aqui que esse 0,2% tenha dado lá R$15.000. Na verdade, então você vai acabar pagando só R$ 7.365. Em relação ao ITBI, que é o imposto sobre essa transferência de bem imóvel, em Curitiba a alíquota é de 2,7%. Aqui, então, em Curitiba, ela vai ser paga no registro de imóveis e não no momento da escritura. São José dos Pinhais, vou dar alguns exemplos aqui. São José dos Pinhais, 2%, Pinhais, Campo Largo, Araucária, Colombo, esses municípios também 2%. Piraquara, 2,4%, Guaratuba, 2%, Matinhos, 2%. Outros municípios que eu não tenha citado aqui, precisa consultar a legislação específica. Esse imposto é importante que vocês saibam que é um imposto municipal. Portanto, você precisa verificar com o município, com a prefeitura, qual que é essa alíquota e também qual é o momento do recolhimento desse imposto. Alguns municípios, como eu acabei de dizer, exigem o pagamento do ITBI no ato da escritura. Outros municípios aceitam que esse pagamento seja feito só depois, posteriormente, lá no registro de imóveis. Vamos falar um pouco agora sobre o registro de imóveis, então o cartório de registro de imóveis. Primeiro é importante que se diga que mesmo que você tenha a escritura em mãos já assinada, já lavrada, com o ITBI pago, com o FUNREJUS pago, a transmissão da propriedade ela só vai acontecer quando você, com essa escritura, você leva até o registro de imóveis e então, registrada essa escritura na matrícula do imóvel, é que a transmissão da propriedade vai estar consolidada. Aí você vai me perguntar, mas então se eu não registrar, eu não sou dono? A resposta é sim, por mais que isso possa parecer estranho, mas quem é dono é efetivamente quem consta na matrícula do imóvel. Se você tiver só uma escritura, você vai ter direitos sobre esse imóvel, né? Direitos de propriedade, mas você não vai ser o dono, vamos dizer assim, aos olhos da lei. Então isso é importante. Se tiver só a escritura, ela precisa ser registrada na matrícula do imóvel. E qual que é a função do cartório de registro de imóveis? Então é importante a gente entender que existem vários tipos de cartório. Cartórios judiciais, que é onde são administradas as ações judiciais. A gente tem os tabelionatos de notas, a gente tem os cartórios de protestos, a gente tem os cartórios de títulos e documentos. Cada um tem a sua função muito bem distinta e muito bem definida na lei. Então, como a gente explicou até agora, a escritura pública ela é feita no tabelionato de notas. Você também pode fazer no tabelionato de notas divórcio, você pode fazer escritura de união estável, é onde você reconhece firma de assinaturas, é onde você autentica documentos, etc, etc. O cartório de registro de imóveis ele tem uma função exclusiva e que não escapa disso, que é analisar os títulos de propriedade apresentados para assim realizar o arquivamento junto ao histórico completo do imóvel, que é a matrícula que a gente vai falar daqui a pouquinho. E vai dar então publicidade quanto à titularidade e disponibilidade do bem. Trocando isso aqui de uma forma mais simples. Então o cartório de registro de imóveis, ele é o arquivo de todos os imóveis daquela determinada região. A gente vai falar de região daqui a pouquinho. Então, quando você busca um cartório de registro e vai até lá para buscar um documento do imóvel, é obrigação então desse cartório de registro informar a todo mundo, são documentos públicos, informar quem são os proprietários
e informar então a disponibilidade do bem, ou seja, se ele está disponível para ser negociado ou se existe ali alguma espécie de indisponibilidade que vai evitar que esse imóvel seja transferido do proprietário atual para o próximo. Toda comarca ela é dividida em circunscrições, então isso a gente vai explicar daqui a pouquinho para que vocês entendam, tá? Então, a competência territorial de cada circunscrição é definida em lei, então a gente vai deixar aqui um mapinha de Curitiba. Curitiba, por exemplo, tem 9 circunscrições, então dentro dessa divisão você vai buscar pelo endereço do imóvel, você busca respectivamente em qual desses 9, né, cartórios de registro aquele imóvel se localiza, então você identifica qual é o cartório e pode ir até lá para fazer busca de eventualmente dessa matrícula desse imóvel e eventualmente também registrar a tua escritura de compra, aquela compra que você intermediou. Aqui também é importante que a gente explique porque pode ter uma diferença de documento. A hora que você for buscar uma matrícula, você acaba recebendo o que a gente chama de transcrição. Então, deixa eu explicar essa diferença para que vocês possam entender. A matrícula, ela é um documento mais recente. Então, antes disso, antigamente, antes de existir a matrícula, o cartório de registro do imóveis funcionava com transcrições. A propriedade era então comprovada exatamente por isso, por transcrições. Literalmente é assim mesmo. O registrador, ele transcrevia todos os contratos e todas as transmissões de imóvel ou também qualquer outros direitos reais que eventualmente existiam. Então, é tão simples como a gente está explicando aqui. O registrador abria o livro e ele transcrevia eventualmente uma compra e venda, uma penhora, um usufruto, etc, etc. Então, para cada negócio era realizada uma transcrição nova, fazendo com que existissem várias transcrições relacionadas ao mesmo imóvel. Então é muito comum hoje em dia nos imóveis mais antigos que você vá pedir um documento atualizado desse imóvel e receba um monte de documento que aí a gente pode dizer que são as transcrições. A matrícula, que é esse documento que todo mundo conhece, né, atualmente, ela só surgiu com a Lei de Registros Públicos, lá em 1973. Então, como é que funciona agora? Transformou-se todas essas transcrições em um registro único do imóvel. Então, é uma ficha, tá, que contém um padrão pré-determinado, de forma encadernada, todas as informações sobre o imóvel, como descrição, proprietários, ônus e gravames. A gente vai deixar aqui para vocês primeiro um modelo de transcrição, que vocês possam analisar e identificar, porque pode ser que você acabe nunca tendo visto, né, uma transcrição, e também a gente vai deixar aqui uma cópia, uma foto, né, de um registro para que você possa ver a diferença de cada uma delas. O registro provavelmente você, na verdade com certeza já deve ter visto na forma de matrícula, que então é de 73 para cá. É importante que se você tirar um documento do imóvel e ser fornecido para você uma transcrição, se eventualmente você for fazer qualquer registro nesse imóvel, por exemplo, se for registrar uma compra e venda, obrigatoriamente o registrador ele precisa transformar aquela transcrição em um registro de imóveis. Então, se você pegar o imóvel atualmente como uma transcrição, significa que desde 73 até nessa data, esse imóvel não teve nenhuma alteração. Vamos falar um pouquinho aqui, quando você visualiza uma matrícula, a gente pode deixar um exemplo aqui também para vocês, você vai poder verificar o registro e a averbação. O registro ele vai ser identificado como essa letrinha R no início do texto. O que significa esse R, então, que é o registro? É a criação de um direito, por exemplo, uma compra, uma doação, um usufruto. Então são situações mais fortes, vamos dizer assim, de alteração de propriedade, por exemplo. Já a averbação você vai identificar, como a gente vai mostrar aqui para vocês, com essas duas letras AV, que é de averbação, antes do início do texto. A averbação ela serve para modificar, extinguir, cancelar, retificar informações do próprio registro ou da matrícula, ou inserir informações que não digam respeito à criação de um direito. Então vamos exemplificar.
Se você for fazer o registro de uma compra e venda, você vai verificar a letra R no início do ato. E ela vai seguir sempre uma ordem cronológica numérica. Então lá no início vai ter a R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Então vamos dar um outro exemplo aqui. Então você registrou uma compra e venda. Logo em seguida você fez um financiamento desse imóvel. Vai ser então feito também um registro de uma alienação fiduciária, que é o quê? A garantia daquele banco, né, que esse empréstimo, né, do financiamento ele vai ser pago, o imóvel então ficou como garantia desse pagamento. Então também vai ser feito um registro desse financiamento, que tecnicamente é uma alienação fiduciária. Se depois de quitado esse financiamento, você vai até o cartório de registro, vai levar a carta de quitação do banco e aí vai pedir para que essa alienação fiduciária ela seja cancelada. Esse cancelamento vai ser feito através de averbação. Então você vai ver lá um Rzinho, compra e venda, embaixo você vai ter um outro R, que é o registro da alienação fiduciária em favor do banco, e depois, se tudo der certo com a quitação do financiamento, vai ter uma averbação em relação ao cancelamento daquela alienação fiduciária. Vamos trazer para vocês aqui alguns ônus e gravames mais comuns. Então, em primeiro lugar, vamos citar aqui a indisponibilidade em nome do vendedor. A indisponibilidade de bens em nome do vendedor significa que os bens do vendedor não podem ser transferidos de nenhuma forma, pois estão bloqueados judicialmente. Esse ônus aqui é importante, não impede a lavratura da escritura, mas ela impede o registro dessa escritura. Então, na verdade, na prática, embora você possa fazer a escritura pública, você não vai poder transmitir a propriedade lá no registro. Então a gente sempre orienta que, se houver uma indisponibilidade, é importante acender lá uma luz amarela e você tem que rediscutir essa situação com os compradores desse imóvel e também com os vendedores, porque às vezes a indisponibilidade ela pode ser resolvida. Como que ela vai ser resolvida? Pelo mesmo juiz que decretou a indisponibilidade, só esse mesmo juiz é que vai extinguir essa indisponibilidade. Então, o que precisa fazer? Olha, apareceu aqui nas certidões do vendedor uma indisponibilidade, ou em nome dele ou do imóvel. Então, precisa entrar no processo, verificar o que precisa resolver, eventualmente pagar a dívida que existe lá, mas o fato é que essa indisponibilidade ela precisa ser cancelada pelo mesmo juiz que a criou, ok? Indisponibilidade em nome do comprador. Ônus da mesma origem que a anterior. Nesse caso, diferentemente da indisponibilidade em nome do vendedor, é possível efetivar o registro da escritura. No entanto, será averbada também a referida indisponibilidade sobre os bens adquiridos. Só para a gente entender um pouquinho essa situação, não existe impedimento para que o comprador adquira um imóvel se ele estiver indisponível, se aquele vendedor tiver uma disponibilidade em seu nome. Não vai ser impedido que ele compre um imóvel. Também não haverá impedimento para ele registrar a escritura e transferir a propriedade para o seu nome. Porém, para a segurança de terceiros, a partir do momento em que esse comprador registrar a sua compra e a transferência desse imóvel para si, logo em seguida, então, vai ser registrado essa indisponibilidade em nome dele, então automaticamente ele pode comprar, mas em seguida ele já não vai poder transferir esse imóvel para terceiros. Outro ônus bastante comum que a gente vê em matrícula em imóveis é a penhora. A penhora do imóvel é uma ferramenta de constrição também judicial, utilizada para garantir o pagamento de uma dívida através de uma apreensão do bem em nome do vendedor. A penhora ela também não impede nem a lavratura da escritura e nem do registro dessa escritura. Porém, o comprador ele vai precisar expressamente declarar que conhece essa penhora e mesmo assim ele vai comprar esse imóvel. Qual que é a consequência disso? Se eventualmente o comprador aceitar adquirir um imóvel com uma penhora, eventualmente se esse credor que constituiu a penhora, ele vai provavelmente ir atrás desse imóvel e dizer, olha, esse imóvel estava penhorado, eu quero que esse imóvel pague a dívida para que eu possa receber. Se esse imóvel tiver sido transferido, ele pode buscar esse imóvel do comprador e o comprador não vai poder alegar que desconhecia, porque nesse caso, como a gente explicou aqui, quando ele comprou o imóvel, ele precisa expressamente
dizer que conhece, que tem conhecimento dessa penhora e que mesmo assim ele vai adquirir o imóvel. Então, sempre é importante que vocês tenham em mente que vender, intermediar uma venda de um imóvel com penhora pode trazer riscos altos ao comprador. Então, assim, é muito importante que se você tirar a matrícula do imóvel, verificar que tem uma penhora, então, eventualmente, isso precisa ser discutido, como a gente sempre diz, o corretor de imóveis, ele não está lá só para vender. Ele está lá, além de vender, ele tem que especificar, explicar e fazer com que aquela negociação seja segura para as duas partes. Alienação fiduciária em garantia também é muito comum, é quando o devedor oferece o imóvel em garantia de uma dívida, ficando então bem vinculado ao pagamento do débito, que é o exemplo que eu já citei aqui em relação ao financiamento. Então, se você financiar um imóvel, vai ter lá o registro da alienação fiduciária. Esse é o nome técnico para a constituição da garantia de financiamento imobiliário. Antigamente era feito com hipoteca também, mas hoje em dia a maioria é feito através de alienação fiduciária. Temos também as servidões administrativas, que é a ferramenta que o poder público utiliza para usar a propriedade de alguém para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Então, por exemplo, se eventualmente tiver lá a necessidade de passar uma tubulação de água da Sanepar, eventualmente, então vai precisar registrar então essa servidão administrativa que não traz nenhum impedimento para a venda desse imóvel, mas precisa necessariamente haver o conhecimento também do comprador. Vamos lá então, no momento em que você pega a escritura e leva até o registro, você vai apresentar o traslado daquela escritura pública que foi feita no tabelionato, ou a via original do contrato bancário de financiamento ou do consórcio, e junto com isso você vai levar os comprovantes do ITBI e do FUNREJUS. Vamos então, para encerrar nossa aula de hoje, falar um pouco de protocolo e prenotação, que é o documento que você tem do cartório de registro comprovando que você deu entrada então na escritura pública ou no contrato, etc, etc. A prenotação, então, é a anotação prévia no protocolo, dá prioridade para o título. Então, como acontece, tá? Eventualmente podem chegar duas pessoas diferentes para fazer pedidos em relação ao mesmo imóvel. Então, aquele que fez o protocolo e o cartório deu a pré-notação antes é o que vai ter, é o título então que vai ter prioridade. Depois de um tempo, então, você deixa esse pedido lá, deixa cópia dos documentos e o cartório vai fazer uma primeira análise. E aí, eventualmente, se for o caso, ele vai apresentar, então, vai expedir uma nota devolutiva. O que é a nota devolutiva? É uma exigência por escrito com a apresentação de uma única vez de todos os impedimentos para o registro do título. Então, por exemplo, você leva lá uma escritura pública de compra e venda, você deixa de juntar o ITBI. Então, nesse tempo, o cartório vai fazer uma pré-análise e vai expedir, então, uma nota de exigência, que vai ser falta o comprovante do FUNREJUS, ou falta o comprovante do ITBI. Ou outro exemplo, a pessoa que está aqui constando como vendedora não é a proprietária atual do imóvel. Ou existe uma indisponibilidade nesse imóvel ou no nome do vendedor que impede, então, o registro daquele título. Então, isso é importante você ficar aí com esses termos bem certos na cabeça, tá? É muito comum as pessoas apresentarem um título e confundirem a nota de exigência com prenotação. Então, prenotaram o meu título lá dizendo que faltou o comprovante do ITBI. Isso não é uma prenotação. Todo protocolo é uma prenotação. O que aconteceu nesse exemplo é uma nota devolutiva com uma exigência do cartório que você precisa cumprir para que o seu título seja, então, registrado. O prazo para esse registro, então, dessa análise e o registro definitivo desse protocolo. Antes era o prazo de 30 dias corridos, tá? Então era 30 dias corridos com 15 dias para fazer a análise do título. Isso mudou. Atualmente é contado em dias úteis e são agora 20 dias contados do protocolo para que cessem os efeitos da prenotação. Então o cartório tem 20 dias úteis para resolver aquela prenotação que foi apresentada. Ele vai ter 5 dias úteis para fazer o registro,
definitivo ou para fazer a emissão da nota devolutiva em escrituras públicas de compra e venda sem cláusulas especiais e 10 dias com cláusulas especiais. Esse termo cláusulas especiais, ele ainda não é um termo, não é um conceito bem definido, mas a gente pode dar certeza para vocês aqui que, por exemplo, um contrato com uma alienação fiduciária, ou seja, com financiamento, ela certamente é uma cláusula, é uma compra e venda com cláusula especial, então você pode contar ali, pode considerar o prazo de 10 dias. E também 5 dias úteis para o registro contados a partir do reingresso do título com as exigências cumpridas. Então, você apresenta o teu protocolo, eventualmente vai ter lá uma nota devolutiva, por exemplo. Quando você cumprir essa nota devolutiva e levar de volta essa exigência cumprida, o cartório então vai ter 5 dias úteis para fazer o registro definitivo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham absorvido o máximo de informação possível. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, meu nome é Joelson Alves, eu sou advogado, especialista em direito imobiliário notarial e registral. Fico à disposição para eventualmente quaisquer dúvidas. E mais uma vez a gente vai deixar aqui o nosso Instagram do nosso projeto do Imobiliário 360 com o meu amigo e colega Thomas Pazio, tabelião, onde a gente apresenta lá vários conteúdos também sobre direito imobiliário para corretores de imóveis. Obrigado.